Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre a FHI11, fundo imobiliário de papel da F-Invest. Vamos ver suas principais informações no relatório, analisar as informações na ordem e no final do vídeo eu trago a minha opinião. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório gerencial de maio de 2026, que traz alguns de seus highlights: taxa de administração e gestão 1% ao ano, liquidez média diária dos últimos 6 meses 740 mil, sem taxa de performance, 7 ofertas com custo zero para cotistas e compromisso de fazer emissões acima do valor patrimonial. Objetivo do fundo: rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente em certificados recebíveis imobiliários, CRIs, e ele é na sua maioria indexado a IPCA+. Que, como eu já falei, gestora F-Invest, o fundo teve início em abril de 2021, cerca de 38 mil cotistas, administrado pelo BTG Pactual, patrimônio líquido 456 milhões, cota patrimonial 95,33, cota a mercado no fechamento desse relatório 96,24, 1% de taxa de administração, não tem taxa de performance, como nós já vimos lá em cima, que ele traz só newsletter, tem telefone, e-mail, site, seus contatos, que ele traz o vídeo do relatório referente à visão da gestora. Então, se você quiser ter uma visão direto da gestora, eu recomendo que você entre no YouTube, põe lá F-Invest, que você acha no YouTube. Que ele traz o resultado do mês, mas antes de irmos para o resultado do mês, vamos lá na Word dar uma olhada nas suas informações. Hoje, um dia que estou gravando esse vídeo, no dia 29/6, estou gravando bem no primeiro tempo do Brasil. Então, tá com a cotação atual de 95,49. Então tá abaixo do que fechou o relatório. PVP de 1, dividendo yield dos últimos 12 meses, 18,70%. Vacância zerada, já que é um fundo de papel. Alavancagem bruta, praticamente zerado também. Liquidez média diária. A Ward leva em consideração os últimos 2 meses, cerca de 629 mil reais a liquidez média diária. A volatilidade de 5%, tem a variação percentual dos últimos 12 meses de 11,95%, e a cotação mínima também dos últimos 12 meses de 85,18 e a máxima 97,40. Então podemos ver, ela está perto da máxima histórica. Aqui seu portfólio, ele é um fundo de papel puro sangue, que ele só tem apenas CRI, 95% em CRI e 4% em caixa. Cota patrimonial 95,33, então está levemente acima do seu VP. Patrimônio nós já vimos no relatório, mas aqui na ordem 456 mil milhões, né? Último rendimento R$1,03 e 38 mil cotistas. Antes de voltarmos para o relatório gerencial, eu venho aqui pedir que, se você é novo no canal, primeiramente seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações, deixa um comentário sobre o FHI11 ou algum outro fundo imobiliário de papel que você considere melhor do que a FHI11. Então, voltando aqui, resultado do mês, ele teve um resultado gerado de R$1,07, distribuiu R$1,03, ou seja, aumentou a sua reserva em 4 centavos. Ele está com resultado total acumulado de 73 centavos, mas o resultado acumulado que ele pode distribuir a hora que ele quiser é de 34 centavos. Os outros 39 centavos, que é a infração acruada que fala, ele teria que fazer o giro da carteira para esse resultado de infração acruada passar para o resultado acumulado, ele poder distribuir a hora que quer também. Podemos ver que, referente a abril, ele teve um resultado um pouco menor, mas manteve a mesma distribuição, R$1,03. A reserva acumulada, 34 centavos, nós acabamos de ver. Que traz a palavra de gestor, cerca do resultado, nós já vimos lá em cima, o rendimento. Ele anunciou no dia 15/6 e pagou no dia 22/6, acredito eu, porque tem como ele anunciar no mês 6 e pagar no mês 5, né? Então isso daqui é um erro da digitação. Mas ele anunciou e pagou no mês 6, R$1,03 por cota. Isso deu um yield referente de 1,07% mensal. Que ele traz essas movimentações. Vamos ver aqui embaixo, que aqui embaixo ele vai ser mais fácil de ver essas movimentações. As suas projeções: em maio de 2026, o resultado do fundo foi positivamente impactado pelo IPCA de março, que foi 0,88% positivo. Ele destaca que no período a equipe de gestão alocou 27 milhões de reais em 4 novas operações, alocando 100% dos recursos provenientes do direito de preferência da 8ª emissão de cotas, ou seja, ele está com a sua 8ª emissão de cotas em aberto ainda. 46% em ativos indexados a IPCA+,
com a taxa média de IPCA mais 9,59 e 54% em operação indexada ao CDI, com a taxa de CDI mais 2%. Que ele traz seus retornos de investimentos. Apresentamos abaixo o retorno total TIR analisado obtido pelo fundo com a venda total do CRI-MEC, ou seja, ele teve uma TIR de 21% analisado, um prazo de 3 meses. Isso dá um retorno equivalente a CDI mais 6,59. Só nesse CRI-MEC aqui, eu destaquei aqui em cima, então vou ler aqui para não ficar fora de contexto, né? Aqui ó, CRI-MEC Empreendimentos, mercado secundário, na venda, total de 4 milhões, com a taxa de IPCA mais 12%. Isso aqui foi um investimento no ativo, foi uma alocação tática, com garantia de recompra por uma gestora parceira em até 90 dias da data de aquisição, que gerou uma TIR de 21,71% ao ano em 3 meses. Ou seja, lá em fevereiro ele comprou e agora ele revendeu para uma gestora parceira. Por que ele fez isso? Provavelmente a gestora parceira queria fazer um destravo de taxa de resultado acumulado. Aí ele vendeu para depois recomprar. Aí assim como ele vendeu com lucro, provavelmente, distribuiu para os seus cotistas e agora está recomprando. Então uma ótima TIR. Ele teve um retorno de R$171 mil em apenas 3 meses, com valor investido de 4 milhões. Ele teve outra amortização, uma amortização integral de 3 séries do CRI-CK. Teve uma TIR analisada de 20%. Aqui o prazo foi maior, foi 52 meses. E teve uma taxa média de aquisição de CDI mais 6,80%. Aqui a DRE, referente a maio, teve um total de 5,5 milhões em receitas, 428 mil em despesas, então teve um resultado de 5,1 milhões. Então deu um resultado por cota de 1,7, nós já vimos, e distribuiu 1,3 ou 4 milhões e 900. Seu resultado acumulado saiu de 30 centavos para 34 centavos. Histórico dos cotistas teve um leve aumento de 0,06%. Já o histórico de cota patrimonial teve uma leve queda de 0,16%. Que ele traz a composição da carteira. É um CRI muito bem diversificado, muito bem pulverizado, mas aqui, como em todos os outros fundos imobiliários de papéis, tem que ficar esperto com CRIs diferentes para o mesmo devedor. Aqui, por exemplo, eu não fiz a soma porque ele traz aqui embaixo. Aqui é um ponto positivo, que outros fundos imobiliários de papéis poderia trazer a porcentagem por cada devedor, e não só os CRIs, né? Mas aqui podemos ver, ó, direcional, tem direcional aqui, tem outro direcional aqui, então tem que ficar esperto. Se nós olhar aqui embaixo, deve ter mais direcional ainda. Mas esses são os 3 principais CRIs, é a menos baixo de 5%, CRI direcional com 4,44%, Gare Atacadão com 4,18% e Mufato com 3,92%. Então ele tem um total de 64 CRIs e os 4% em caixa. Aqui ele traz a composição da carteira, distribuição por devedor. Isso daqui é um ponto positivo, que na minha visão, todos os fundos de papel que tenha CRI repetido para o mesmo devedor deveria trazer. Mas aqui, ó, sua principal exposição está no CRI direcional, no devedor direcional, com 8%, até 10%. E acredito que acima de 10% ele começa a ligar um sinal de alerta. Seguido pelo Grupo Mateus com 6,62% e o CRI e o Mercado Açaí com 4,49%. Que ele traz a alocação dos CRIs, ele tem cerca de 64% alocado a IPCA, com uma taxa de IPCA mais 8,61%, e 29% de seus CRIs indexados a CDI, com a taxa de CDI mais 2,51%. Aqui ele traz a movimentação do mês, ó. Teve apenas uma venda, foi do CRI-MEC, que ele ficou com 3 meses na carteira só. Aí ele comprou CRI-GPA, 2 séries diferentes, em 2 datas, lá no dia 21/5 e no dia 1/6. CRI-Mateus, CRI Bem Brasil, CRI Direto, que é o novo CRI, e outro CRI Bem Brasil. Então, apenas esse CRI Direto aqui, que é um CRI novo na carteira. Os outros todos foi aumento de exposição. Que ele traz a quantidade, preço médio e a parte financeira que ele pagou. E ó, esse CRI Direto, que é o único CDI, que representou 54% das suas aquisições, cerca de 15 milhões de reais. Que ele trouxe lá, as posições adquiridas, CRI Direto, primeira série da emissão da província, o fundo adquiriu cerca de 15 milhões, a taxa de CDI mais 2% ao ano. Tipo de risco, pulverizado, e aqui ele traz essas garantias, e ele é um CRI High Yield. Então, aqui tem que ficar esperto, ele já é um CRI mais arriscado, mas pela taxa aqui,
Porque se for pegar, tá 14 mais 2%. Lógico que não é assim que soma porcentagem, tá? Tem que fazer a porcentagem e tem que somar em fatores. Mas vamos fazer uma conta de padaria. Dá cerca de 16% ao ano de juros. Que a alocação do fundo, 67,80% está indexada a IPCA, 30% a CDI e 1% a pré-fixado. Por instrumento, 94% em CRI e o restante em caixa. Tipo de risco, 50% era contratual, 25% pulverizado e 24% corporativo. Por risco, high grade, 73% da carteira é high grade e 26% é high yield. Como quase 75% é high grade, na minha visão, ele é um fundo high grade, mas ele é um high grade um pouco mais arriscado, beirando ao middle risk. Por segmento, cerca de varejo essencial representa 26%, incorporação 23% e shopping center 10%. Por securitizadora, 50% OPEA, 24% RISA-SEC e 8% BARI-SEC. E por série, 73% série única, 23% sênior e 2% júnior. E aqui ele traz o resumo das operações. Então, vou pular aqui, senão vai ficar muito grande, né? Vou olhar uma por uma aqui. Que ele trouxe, ó, o novo CRI que ele colocou na carteira, CRI direto, high yield, é uma série única, risco pulverizado, a taxa de CDI mais 2%. Vamos ver os outros, um outro high yield aqui, para nós ver a taxa, high yield CDI. Que eu achei outro high yield aqui, ó, do grupo Comporte, a uma taxa de CDI mais 3% ao ano. Então, apesar de ser high yield, na minha visão, foi um high yield um pouquinho mais tranquilo a taxa. E a outra aqui, ó, high yield Casa Shopping com CDI mais 2,75, o outro foi high yield 2%. Então, na minha visão, um pouquinho mais tranquilo, apesar de ser um CRI high yield. Que ele traz o AFHI na mídia, que foi a live com o gestor no dia 2/6, ó. Lá no canal, ele não fala o nome do canal e eu esqueci o nome do canal também. Mas é um canal que o rapaz do canal é muito entendido. Já tem bastante tempo o canal no YouTube. E é o Barba. Ele faz live com o professor Baroni do fechamento dos anúncios de dividendos no último dia útil de cada mês. Então, esse mês agora, essa semana agora, ele vai fazer a live lá com o professor Baroni. E aqui ele traz algumas das suas informações, né, da F Invest, BTG Pactual, traz o endereço. Bom, esse foi o relatório gerencial de maio do AFHI 11. Na minha visão, lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas de ativos. Na minha visão, é o melhor fundo imobiliário de papel indexado a IPCA da Bolsa, na minha opinião. Deixa aí a sua opinião. Se não for ele, qual que você acha que é? Ele está beirando o seu VP, então pode ser que se ele baixar mais um pouquinho, ele abra margem para nova aquisição ou para um estudo mais detalhado, se você quiser colocar ele na carteira. Eu tenho ele na carteira, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira maior exposição da minha carteira de fundo imobiliário. No momento, não estou aportando mais nele, exatamente por já ter estourado minha banda de desbalanceamento do ativo. Mas também não vou vender, deixa ele lá rendendo R$1,98 por cota ao mês. Conforme for aumentando meu dinheiro na carteira, né? Vai aumentando, ele volte a abrir oportunidade de investimento, voltarei a investir nele, desde que esteja abaixo do seu VP. Pontos positivos, na minha visão, vem pagando bastante dividendos. Ele é um dos poucos fundos imobiliários de papel puro sangue, ou seja, só tem CRI e um pouco de caixa, devido à sua 8ª emissão de cota. A maioria dos seus CRIs é high grade, então ele é um high grade perto do middle risk, mas na minha visão ele ainda é high grade. Sua gestora, na minha visão, é uma das melhores de papel. Ponto de atenção é quando ele estiver acima do seu VP. E o outro ponto de atenção é CRI diferente para o mesmo devedor. Nós vimos ali que ele tem. E o ponto positivo nisso, ele traz agrupado todos os seus devedores por exposição e não por CRI. Então esse foi mais um vídeo de Dividendos para a Liberdade. Se você chegou até aqui e é novo no canal, meu muito obrigado, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar notificações e deixar um comentário sobre a FHI 11 ou até mesmo uma recomendação de conteúdo que você gostaria que eu traga para o canal. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Eu sou o Joe e até a próxima.